Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4, verso 10. Batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus foi imediatamente levado pelo Espírito Santo ao deserto. Após ter jejuado ali por 40 dias, ele foi tentado 3 vezes por Satanás, mas pela palavra de Deus, repeliu as 3 tentações. Através do triunfo de Jesus sobre a tentação, vamos explicar nesta mensagem a profunda providência de Deus para nos livrar das armadilhas e tentações de Satanás. Eu sou o pastor Agnaldo Campos. Se gosta de ouvir mensagens para edificar sua vida, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. A primeira pergunta é: por que Jesus foi tentado? Ao ser tentado pelo diabo após 40 dias de jejum, Jesus comprovou ser um homem que de forma alguma era diferente de Adão. Essa foi a primeira razão pela qual Jesus foi tentado pelo diabo. A segunda razão é que Jesus foi tentado como um teste de obediência a Deus. O primeiro homem, Adão, não conseguiu vencer a tentação e apropriou-se do fruto do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, Adão pisoteou a autoridade de Deus e desobedeceu. Agora, a mesma tentação veio de novo para Jesus. Essa tentação foi uma encruzilhada com a escolha de caminhos a seguir. Primeiro, reconhecer o direito soberano de Deus e obedecer ao Pai, ou tomar o caminho indicado pelo diabo. Jesus venceu a tentação e escolheu obedecer a Deus até a morte na cruz. Há 2 tipos de tentação mencionados na palavra de Deus. Um vem da palavra grega doxamo. Essa prova é dada por Deus, e quem é aprovado recebe as maiores bênçãos que Deus concede aos seus filhos. Deus nos permite passar por essas provas ou tribulações. Sendo vencedores, receberemos reconhecimento como filhos de Deus, qualificados por termos suportado dificuldades. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1, verso 12. Outro tipo de teste é chamado de peirazo em grego. É uma tentação de Satanás que traz sofrimentos e aflições, com a intenção de nos destruir e matar. Satanás jamais nos tenta por doxamo, que nos eleva na fé. Satanás somente nos leva a tropeçar pela armadilha sedutora do pecado. Satanás sabe que depois de termos caído em tentação, receberemos o julgamento de Deus. Podemos perceber que Deus jamais nos usaria em certas circunstâncias, porque cederíamos às tentações diabólicas que nos destruiriam por não estarmos vivendo em comunhão com Deus. Ninguém sendo tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, verso 13 a 15. O diabo tentou Adão e Eva com essa tentação peirazo. Nossos primeiros pais fracassaram porque sucumbiram à tentação de desejar coisas que agradassem o seu eu. Cobiçaram coisas pecaminosas e se encheram de orgulho, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. 1 João 2, verso 16. O resultado foi serem expulsos por Deus. Agora,
o diabo estendeu a Jesus a mesma tentação, peirazo. Mas Jesus resistiu à tentação do diabo. O Senhor Jesus não sucumbiu. O diabo sabia que Jesus estava faminto após o jejum de 40 dias. Por isso, o tentou a que se satisfizesse, transformando pedras em pães. O diabo usou a concupiscência da carne como prova. Eva fracassou aqui e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que era agradável à concupiscência da carne. Mas a preocupação suprema de Jesus era a obediência à palavra de Deus. Sua obediência foi maior do que seu apetite da carne, o que Jesus comprovou dizendo. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Após a primeira prova, o diabo, citando versículos bíblicos do Salmo 91, verso 11 e 12, de novo tentou Jesus arremessar-se do pináculo do templo, a fim de tentar a Deus e mostrar ao povo judeu que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Eva, no jardim do Éden, foi enredada pela concupiscência dos olhos, desejou as coisas pecaminosas que viu e pecou ao tomar o fruto proibido. Se Jesus houvesse obedecido ao diabo, a hora do sacrifício vespertino teria dado um espetáculo fascinante para a multidão. O povo quer pão e circo. Mas Jesus impediu a entrada da concupiscência dos olhos e resistiu ao diabo, de novo usando a palavra de Deus. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, verso 7. Por último, o tentador levou Jesus a um monte, mostrou-lhe toda a glória dos reinos do mundo e lhe os ofereceu, se Jesus apenas o adorasse. Poderia ter sido uma forma de Jesus retomar o mundo e a humanidade que haviam sido legalmente entregues a Satanás pela queda de Adão. Afinal, Jesus veio ao mundo com esse propósito, mas ele sabia muito bem que o caminho que Satanás lhe oferecia só traria destruição. Jesus não agiu por conta própria, nunca se decidiu por um caminho confortável e fácil para solucionar os problemas da humanidade, mas escolheu a morte na cruz, segundo o plano de Deus. Jesus Cristo revelou sua absoluta obediência a Deus ao proclamar: então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4, verso 10. Eva, que buscara a soberba da vida, ousou querer tornar-se sábia como Deus e caiu. Jesus venceu todas as tentações de Satanás, tornando-se a oferta de sacrifício por nossos pecados, através de sua obediência total a Deus. O que aprendemos com as tentações que Jesus enfrentou? Primeiro, Satanás tentou Jesus após o Espírito Santo ter descido sobre ele como uma pomba e ter-se ouvido uma voz do céu. O mesmo acontece hoje. O diabo nos tenta nas horas em que estamos indo bem, quando recebemos uma promoção, um elogio, quando começamos a viver com mais conforto, temos maiores recursos materiais ou subimos a um nível mais elevado na graça de Deus, pela fé com bênçãos mais abundantes. Nestas ocasiões, Satanás nos tenta. Satanás odeia nossa fé e nossa vida, assim como o caçador aponta sua arma à caça viva e não a um animal morto. Por isso, o apóstolo Paulo nos adverte: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe e não caia. 1 Coríntios 10, verso 12. Em segundo lugar, notemos onde Jesus foi tentado: no deserto. O deserto representa a nossa vida presente.
O povo de Israel saiu do Egito, mas viveu peregrinando 40 anos no deserto antes de entrar em Canaã, a terra prometida. Nós, igualmente, somos libertos da escravidão do pecado, o nosso Egito espiritual, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Mas também estamos destinados a viver uma vida de peregrinos num deserto, a saber, o mundo em que vivemos agora. Mais tarde, no futuro, quando tivermos entrado no reino dos céus, não haverá tentação. Mas enquanto estivermos morando no deserto de nossa vida presente, não temos escolha. Cabe-nos confrontar tempestades, fome, sede, desentendidos e dias de sol causticante. Por isso, no deserto da vida, precisamos tomar cuidado e orar sempre ao nosso Pai. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em terceiro lugar, ao sermos tentados, devemos disciplinar-nos firmemente para obedecer a Deus. Jamais devemos descartar a nossa fé, mas apegar-nos à verdade de que Deus é um Deus bondoso que nos salvará. Sejam quais forem as nossas circunstâncias, devemos determinar-nos resolutamente a obedecer a Deus. Devemos resistir à tentação com a palavra de Deus, como fez Jesus, começando com "está escrito", sem tomar uma resolução firme em nosso coração e mente, com a confiança absoluta em Deus e obediência restrita a Ele, não conseguiremos vencer a tentação do diabo. Não derrotaremos o diabo mediante a simples citação da palavra de Deus, porque ele às vezes também usa a palavra para tentar-nos. Devemos sempre buscar a ajuda do Espírito Santo em toda tentação, porque o Espírito Santo é o Consolador, pronto para salvar-nos em todas as nossas dificuldades. Para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas, deixe seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Deus te abençoe em Cristo Jesus.